Fala galera, beleza? Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre controle seletivo, pessoal. O que é o tal do controle seletivo, né? O controle seletivo vai ser uma classe de técnicas que vai empregar seletores dentro do controle. Como assim? Um caso clássico de controle seletivo é quando a gente tem mais de uma medição da mesma variável de processo. Então, você tem ali os sensores redundantes, você tem ali três sensores, por exemplo, ali para garantir redundância, para garantir evitar falha, ou quando você tem no processo que ele tem uma dispersão ali espacial da sua variável de processo, por exemplo, uma temperatura que não é uniforme em todo o teu processo, né? A gente pode ter mais de um sensor ali para fazer a mesma medição. E aí, quando isso acontece, né, a gente tem a situação, né, eu tenho mais de um sensor e qual sensor que eu vou usar, qual medição que eu vou usar para alimentar o meu controlador. Então, isso aí surge a ideia de controle seletivo. Olha só, o controle seletivo ele pode usar seletores, que vão ser seletores de alta, de média e de baixa, certo? Para determinar qual medição considerar. Como assim? Pode ser que eu vou pensar ali o pior caso, né? Então eu vou pegar a medição mais alta. Ou pode ser que eu vou pegar digamos assim, o pior caso pode ser a medição mais baixa, né? Eventualmente, ali, se eu preciso fazer um controle para alguma coisa não congelar, eu vou pegar o ponto mais frio e vou adotar essa temperatura como uma temperatura verdadeira. Alternativamente, quando a gente tem ali o grupo de sensores e quer ali evitar discrepância na medição de algum deles, a gente pode tirar a média, né? Isso acontece muito em controle de pH. Você coloca três sondas, né? Ignora a que está dando a medição mais alta e a que está dando a medição mais baixa e usa a média, né? E por que três, né? Porque, digamos assim, se você tiver duas e uma falhar, né, você não sabe qual que está dando a medição errada, né? Agora, se você tiver três ali, se uma falhar, as outras duas vão estar em desacordo com aquela terceira, né? Mas essa ideia, digamos assim, de usar o pior caso ali, né, o mais alto ou mais baixo, dá até o nome que às vezes o controle seletivo é chamado de controle por leilão, né? Por quê? Porque ele vai escutar o sensor que estiver dando a maior ou a menor medição. E com a ideia de média, a ideia é aumentar a confiabilidade, né? Descartar medições erradas e usar três ou mais sensores iguais, justamente para ter essa questão de se um dos sensores falhar, eu sei qual deles está dando uma medição inadequada, né? Então, um exemplo aqui, pessoal, ó, onde a gente tem aqui esse reator, onde a gente precisa fazer o resfriamento dele, né? E ele é compridão assim desse jeito, né? Então, como ele é compridão, eu faço a medição ali em três pontos diferentes, ali com três transmissores de temperatura, 3 TT, 1, 2 e 3, certo? E esse HS ali representa um seletor de alta, né? Então, o que acontece? Ele vai pegar ali a maior das três medições, certo? Porque aqui no gráfico a gente tem ali, né, digamos, vai ter uma variação espacial também dessa temperatura, também. E aí o que vai acontecer? A gente vai lá e vai controlar de acordo com o cara que estiver dando o pior caso para a gente. Aí ele vai lá e vai resfriando, sempre para garantir que mesmo no ponto mais quente esteja dentro da temperatura adequada para esse processo. Então, o nosso seletor, pessoal, né, vão ser ali bloquinhos, né, que na classificação de instrumentação, né, seriam relés naquele sentido, né, de um FY, PY, TY, tá? Com múltiplas entradas e uma saída, né? Ele vai escolher o sinal ali de acordo com as entradas, né? Então, eu posso ter um relé de máximo, um relé de mínimo e um chamado relé de média, que na verdade é um relé de mediana, né? Na real, não, a gente não usa um relé de média, a gente usa um seletor de mediana, na verdade, mas vamos lá. Ó. Aqui na figurinha, no canto superior esquerdo da figura, a gente tem ali, ó, eu tenho um sinal chegando a 37% e chegando a 45%. É um seletor de alta, então a saída vai ser 45%, né? Por quê? Porque é o maior dos dois. Outro ali, outro seletor de alta, né? Tá chegando ali 40%, 32%, 58%. O maior deles é 58%. Eu vou olhar para o cara que está mandando 58%. Embaixo ali, eu tenho um seletor de baixo, né? Então, sendo de menor que, né? Está entrando 73, 71 e 66%. Vou olhar o 66, por quê? Porque ele é o menor dos sinais que está chegando. Mesma coisa ali embaixo, 46 e 30, vou olhar o 30, porque é um seletor de baixo, né?
Se fosse ali, por exemplo, no caso anterior ali, um seletor de mediana, né, que é chamado de média, mas esse nome é meio enganoso, né? Ele pegaria ali 73, 71 e 66, ele pegaria o 71, que seria a mediana, tá? Ele não ia, tipo, somar 73 com 71 com 66 e dividir por 3 para obter a média, né? Então ele vai pegar das três medições a que estiver no meio entre elas, né? Isso na real seria uma mediana e não uma média, né? Um outro exemplo aqui, pessoal, né? Também é um reatorzinho, né? Aí eu tenho as três medições ali, né? O TT24A, o TT24B e o TT24C. E aqui nessa simbologia mais de acordo com o que a gente espera na ISA, certo? A norma da ISA. Então, aí as três medições, três sinais dos transmissores de temperatura estão indo ali para um TY. E esse TY, ó, tem um sinalzinho ali de quê, pessoal? Tem um sinalzinho de maior que, então ele vai pegar ali o pior caso, né? A temperatura mais alta nesses três pontos de medição do reator. E aí o nosso controlador, o nosso TIC, ele vai ali comandar a válvula para quê? Para resfriar esse reator, olhando sempre para o pior caso, para o ponto que estiver mais quente ali, certo? Ele vai garantir que mesmo onde estiver mais quente, vai estar suficientemente frio. Essa vai ser a ideia do controle seletivo. A título de curiosidade, tá? Porque, digamos assim, hoje em dia, como a gente implementa isso via software, não tem mais necessidade de fazer esse esqueminha, né? Mas a título de curiosidade é interessante saber, né, que antigamente o pessoal implementava a mediana dos três sinais utilizando só os seletores de alta e baixa, né? Seletor de máximo e de mínimo. Como assim, ó? Se eu tenho ali três sinais A, B e C, para que eu tire a mediana, o que eu faço? Ó? Eu pegava ali primeiro e faria, né, o maior entre A e B e o maior entre B e C. E aí a gente pega e tira o mínimo, certo? Entre quem? Entre o maior de A e B, entre o menor de B e C e entre o maior de A e C. Então eu tenho ali os três, o máximo dos três, 2 a 2, né? E eu pego o mínimo desse. Então isso aí vai dar para a gente a nossa mediana, tudo bem? A mesma coisa eu poderia fazer invertendo a lógica. Então a gente podia fazer, né, o mínimo de A e B, depois o mínimo de B e C, e depois o mínimo de A e C, e depois eu pego o máximo dos mínimos. Né? Então, o mínimo dos máximos ou o máximo dos mínimos iria retornar para a gente ali a mediana. Tudo bem, pessoal? Então, hoje isso é fácil de resolver porque é meio de código que a gente vai implementar. Né? Um caso bem particular de controle com os seletores que a gente tem, vai ter uma aplicação interessante que é no controle de combustão, pessoal. Olha só o que acontece. Né? No controle de combustão, a gente tem uma situação interessante que é a seguinte, ó. Imagina lá que a gente tem lá, né, um queimador ali, tá, uma fornalha, uma caldeira, alguma coisa assim, tudo bem, a gente tem ali queima de uma misturar combustível, certo? E a gente quer manter ali uma relação ar-combustível. Né? Então, a nossa intuição normalmente é o que? Vou fazer um controle por relação. Então, aqui, ó, nessa figurinha aqui, foi exatamente isso que o cara fez. Né? Então, tem ali, né, um controle de ar, né, do soprador, um controle de combustível da bomba de combustível. Aí tem ali, ó, o FC ali da válvula do controle de combustível, certo? Está recebendo set point do comando da combustão, né, que deve vir de uma malha, provavelmente de uma malha cascata, de pressão do boiler, né, ou da temperatura do forno, ou qualquer que seja o processo, né, mas vem de um nível superior esse set point, certo? E a medição da vazão de combustível é utilizada para quê, pessoal? É utilizada para que a gente tenha a controle de correlação da vazão de ar. Então, tipo assim, eu comando a vazão de combustível e aí ele vai e comanda que o combustível ali que o ar siga a vazão de combustível, ou seja, né, a nossa vazão de combustível vai ser a nossa malha líder e a nossa malha de vazão de ar, nesse caso aqui, vai ser liderada. Qual que é a questão, pessoal? Isso aí vai garantir que eu mantenha a razão ar-combustível adequada
somente durante o regime estático, né? Quando eu estou em regime permanente. Né? Então, aqui na figurinha direita, olha só, né? No começo ali, quando eu estou em regime permanente, né, o comando ali do set point que está vindo ali do nível superior está constante, eu estou mantendo ali a razão a combustível adequada, certo? Só que a hora que esse set point sobe e a minha vazão de combustível é a minha variável líder, ela vai subir primeiro e só depois a vazão de ar vai subir. Como essa vazão de combustível sobe primeiro, o que vai acontecer? Nesse momento, se ela sobe primeiro, eu vou estar com a mistura rica, eu vou estar com excesso de combustível dentro da cama, certo? E isso pode levar a risco de explosão, certo? Então isso daí seria uma coisa indesejável, eu gostaria de evitar isso. Alternativamente, quando a gente descer o set point ali, como a malha líder é a malha de combustível, ela desce primeiro. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Ela desce primeiro, e aí, durante esse transitório, eu vou ter ar em excesso. Ar em excesso é melhor do que combustível em excesso. Por quê? Porque ar em excesso eu tenho baixa eficiência, show de bola, não gostaria disso, mas não é uma situação insegura, é uma situação um pouco eficiente, mas não é uma situação insegura quando eu tenho combustível em excesso. Tá? Então, digamos, entre os dois, o menor mal é ter ar em excesso. Então, o que a gente gostaria, professor? A gente gostaria que, na real, inverter isso aí, né? Mas se eu inverter e virar a malha de ar na malha líder, o que vai acontecer? Quando o set point subir, eu tenho ar em excesso, mas quando ele descer, eu vou voltar a ter combustível em excesso. Então, na verdade, qual seria a solução? Seria ter um esquema para mudar quem que é a malha líder e quem que é a malha liderada automaticamente. De modo que, se o set point estiver subindo, a malha de ar suba primeiro, certo? Para que eu tenha excesso de ar e não de combustível. E quando o set point descer, que a malha de combustível desça primeiro, ou seja, ela seja líder, certo? E eu tenha ar em excesso novamente, nunca combustível em excesso. A forma de fazer isso, pessoal, usando ali uma situação que é conhecida como controle por relações cruzadas, certo? Que é o quê? É uma ideia de controle por relação, onde a gente utiliza ali dois seletores, um seletor de máximo e um seletor de mínimo. E como é que isso funciona, pessoal? Olha só, né? Aquele set point que entrava ali na nossa malha líder, que é aquele file command signal ali, agora ele vai entrar ali em dois seletores, certo? Um seletor vai ser um seletor de máximo, certo? Então a gente está vendo ali o sinalzinho do maior que, e ele vai ser o cara que vai comandar a malha que eu quero sempre ter em excesso, no caso a de ar, certo? O outro seletor, que é o seletor de mínimo, vai comandar a malha que eu nunca quero ter em excesso, no caso o combustível. Então o que vai acontecer ali, pessoal? Olha só. A malha de combustível, ela vai receber o set point dela através de um seletor de mínimo entre o sinal do nosso combustível, né, o Fire Command Signal, né, o sinal do set point que está vindo cascata ou do nível de controle avançado qualquer ali, acima desse, certo? O mínimo entre esse sinal de set point e o controle por relação da vazão de ar. Então, desse modo, ele sempre vai atender o menor dos dois sinais, certo? Se a relação a combustível, se o controle por relação da vazão de ar for o menor, ele vai seguir o ar. Se o menor dos dois sinais for o set point, ele vai seguir o set point, certo? No outro lado, o controle de vazão de ar vai seguir o set point vindo do seletor de máximo. Então, ele sempre vai pegar o maior dos dois sinais, qual seja o sinal do set point vindo do nível superior aí na hierarquia, ou o sinal da relação da vazão de combustível. Então ele vai pegar sempre o menor dos dois. O que isso vai fazer, pessoal? Vamos olhar ali no gráfico ali na direita. Ali no gráfico na direita, quando a gente visualiza o seguinte, a hora que subiu o set point, né, o que vai acontecer? Quem que é o maior dos dois sinais ali para o ar? O maior dos dois sinais vai ser o set point. Então ele vai rastrear o set point. E o menor dos dois vai para o combustível, não vai ser o set point, vai ser a vazão de ar. Então, o ar vai tentar seguir o set point ali externo e
o combustível vai tentar seguir a vazão de ar, certo? Então, como ele vai tentar seguir a vazão de ar, ele vai ser mais lento e eu vou ter ar em excesso na subida. Só que na descida, o que vai acontecer? Quando aquele firing command signal, esse set point externo aí, abaixar, o que vai acontecer? Eu vou olhar ali para a vazão de combustível. A vazão de combustível, o menor sinal entre a relação e o set point vai ser o set point. Então ela vai começar a rastrear o set point. Por sua vez, a vazão de ar vai olhar o maior dos dois. Ela vai olhar quem que é maior, a vazão de combustível ou o set point, ou a combustível. Então ela vai tentar rastrear o set point. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Inverteu a situação. A malha de combustível virou a malha líder, né? E agora ela desce primeiro. Então, como ela desce primeiro, eu tenho área em excesso novamente. Então, eu garanto a segurança da operação do nosso controle de combustão. Legal isso aí, pessoal? Bacana? Então, já já a gente volta com um videozinho fazendo uma simulação disso aí. Beleza, pessoal? Então,